boa tarde a todos. Peço um pouco de atenção agora, para todos sentarem. Silêncio, pessoal, por favor. Antes da gente começar esse debate, antes de tudo, né, eu gostaria de pedir para vocês um minuto de silêncio, porque a UDESC e o CCT, infelizmente, perdeu um membro, que foi a professora Nilzete Farias Hoynick, professora da Engenharia Civil. Então eu gostaria de pedir um minuto de silêncio antes da gente começar o debate, por favor. Bom, obrigado. Bom, pessoal, como que vai funcionar o nosso debate hoje? Serão 5 blocos. Eu peço para a plateia que está assistindo não se manifestar durante a fala do candidato. Por favor, vamos guardar as manifestações para depois que ele terminar de falar. E representando o meu lado esquerdo aqui, a chapa 10, UDESC por Todos, formada por Marcos Tomasi, que é professor do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da ESAG de Florianópolis, e nos últimos 3 anos ocupou o cargo de vice-reitor da UDESC. E ao seu lado, Leandro Swirtz, que é docente do Centro de Ciências Tecnológicas CCT de Joinville e era diretor-geral das unidades desde 2012. Uma salva de palmas, por favor. Ao meu lado direito, chapa 20, a atitude para mudar e unir para realizar, formado pelo Paulo Cassol, que é professor do Centro de Ciências Agroveterinárias do CAV, de Lages, no qual foi diretor-geral 2 vezes, 1992 a 1994 e 2002 a 2006. E ao seu lado, Oséias Pessoa, que é docente do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí e de CESFI de Balneário Camboriú. Uma salva de palmas, por favor. E eu queria também pedir uma salva de palmas para os professores que estão de aniversário hoje, que fazem nossa universidade. Uma salva de palmas para eles, por favor. Bom, então como já está todo mundo aqui, já está todo mundo preparado, vamos começar o primeiro bloco desses 5 blocos. O nosso primeiro bloco vai constar de 5 minutos de cada chapa, que eles vão poder apresentar as suas propostas. Devido ao sorteio que fizemos antes do evento, antes de começarmos, a chapa 20 ganhou para começar. Com vocês, chapa 20, apresentação de 5 minutos, tempo preparado. Quando vocês quiserem, por favor. Boa tarde, UDESC Joinville. Boa tarde. Quero cumprimentar a organização desse evento, né, que nos engrandece pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado ao Dama. Cumprimento na pessoa do Gustavo, presidente, coordenador do Dama. Gostaria de cumprimentar também a professora Fabíola, diretora-geral do centro. Acredito que se encontra entre nós, agora não tive a oportunidade de vê-la. Mas certamente está aí. Meus parabéns, professora, pelo centro, pela organização desse momento. Cumprimentar colegas ex-diretores que estejam presentes, cumprimentar os colegas professor Marcos Tomasi, professor Leandro Swirtz, cumprimentar com muito carinho
os técnicos e as técnicas universitárias do CCT, cumprimentar com muita disposição, com muita alegria, os estudantes da UDESC Joinville, do CCT, seus diferentes cursos. Gostaria de pedir também uma reflexão, né, relembrando o nome da professora Nilzete, professora Nilzete, que nos deixou, realmente fazer valer a nossa disposição de cumprimentar todos, cada uma dos professores, das professoras do CCT, da UDESC. Parabéns para nós, professores. Hoje é um dia que a gente reflete sobre a nossa história de vida na universidade e que bom que a gente se sente realizado por isso. É de fato uma carreira muito realizadora, muito brilhante e nós temos muito orgulho de executá-la, de participá-la. Dizer que nós somos uma chapa, né, que tem a alegria de estar aqui presente pela riqueza, pela energia que emana de todos que estão aqui presentes, né, uma boa energia em prol de uma UDESC melhor, de uma nova reitoria para a nossa universidade. Dizer que a nossa chapa, ela traz uma representatividade, né, de experiências, né, mais experiência de nossa parte, a nova geração de professores, da parte do professor Oséias. O professor Oséias, que é físico, filho da UDESC Joinville, fez o seu mestrado, seu doutorado, há 8 anos está trabalhando na UDESC como professor de dedicação integral. O professor Oséias completa esse 8º ano em março do próximo ano, mas já tem uma experiência muito rica de ter participado de todos os conselhos superiores, representando os centros onde ele trabalhou no CEPLAN, no início da carreira, e atualmente no SESF, em Balneário Camboriú. Professor Oséias, que agrega uma experiência numa dimensão muito útil, muito importante para nós, que é a experiência de aquisição de equipamentos, montagem de laboratórios, colocar laboratórios em funcionamento, onde o professor Oséias trabalhou decisivamente para a montagem de 3 laboratórios já com equipamentos importados, em 3 centros da nossa universidade. Vai ser muito rica essa sua experiência. Nós somos uma chapa para representar um projeto de nova reitoria da UDESC. Um projeto de nova UDESC. Um projeto que ele se fundamenta na discussão, no debate, no acolhimento de sugestões, especialmente nesse momento de percorrer a UDESC que nós estamos fazendo nos últimos tempos. Esse projeto de universidade, projeto para uma nova reitoria da UDESC, está sendo impresso, vai ser distribuído institucionalmente, mas está disponível desde a semana passada no site da nossa chapa. Convidamos todos a conhecê-lo em detalhe, porque nesse projeto, né, que agrega compromissos, metas a serem atingidas, conforme consta do nosso folheto, nesse projeto nós temos a nossa experiência de vida, especialmente o fato de ter gerido um centro do interior do Estado, um centro distante da reitoria, com as dificuldades inerentes que a burocracia, que a falta de recurso nos impõe. Um centro onde nós procuramos ultrapassar os desafios de descentralização, e é isso que nos remete hoje, né, professor Oséias, a trazer uma nova mensagem de mudança. Obrigado, professor Cassol. Obrigado, comunidade acadêmica joinvilense. Sou nascido nessa terra, me formei no CCT e tenho orgulho de ter muitos professores hoje que deram aula para mim e estão aqui vestindo nossa camisa. Nossa chapa prega mudança. Mudar exige compromisso, não promessas. Promessas são pessoas que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Nós estamos aqui diante de vocês, dizendo que vamos fazer, vamos mudar nossa universidade, porque eu acredito na mudança. Por isso que no dia 21, vote pela mudança, e mudança é chapa 20. Muito obrigado. Atenção. Senhores candidatos da chapa 10, vocês podem começar quando quiserem. Bom, meu muito boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de fazer algumas saudações. Queria saudar aqui o nosso mediador, o Dama, pela organização do evento. Queria saudar aqui o professor Cassol e o professor Oséias. Queria também fazer uma saudação toda especial hoje aos nossos queridos professores pelo dia 15 de outubro. Queria também saudar os nossos técnicos que aqui se encontram e os nossos discentes também.
Nós somos a chapa UDESC por todos e todas. Nós somos a chapa 10. Nossa proposta de campanha, nossa proposta de gestão está calcada numa construção conjunta, numa construção coletiva de um projeto para o mandato de 2016-2020. A nossa proposta se alicerça em 3 direcionadores estratégicos. A inovação, no sentido de provocarmos uma reflexão na comunidade acadêmica, de procurar fazer sempre diferente e melhor o que a gente vem fazendo. Nós também temos como segundo direcionador estratégico o relacionamento, pois entendemos que as relações, tanto internas quanto externas, são de fundamental importância para a sustentabilidade da universidade, que é, portanto, o terceiro eixo, o terceiro direcionador estratégico, a sustentabilidade, que diz respeito à sustentabilidade ambiental, o que temos muito ainda para realizar, mas, sobretudo, também a sustentabilidade econômica e financeira da nossa instituição e também a sustentabilidade social. Nós entendemos que nesses 4 anos de mandato é preciso, é necessário qualificar cada vez mais a universidade. Estamos necessitando de infraestrutura física, de infraestrutura tecnológica e de infraestrutura de pessoal. Dessa forma, passo a palavra ao professor Leandro para que ele destaque alguns projetos dessa construção conjunta e coletiva da comunidade acadêmica. Bom, boa tarde a todos. Como o professor Tomás falou, estamos apresentando o jornal Vote 10, com uma série de projetos construídos de forma coletiva, de forma participativa, né, que vamos destacar ao longo desse debate. Eu sou aqui do CCT, tenho uma experiência administrativa, fui coordenador de curso da Engenharia de Produção, do qual eu sou professor da Engenharia de Produção em 2007, fui chefe de departamento em 2009 e 2010 na Engenharia de Produção, fui diretor de administração aqui no CCT, a convite do professor Dieter Nermann, na gestão 2010 a 2012, e estava diretor-geral desse centro de 2012 a 2015. Estou convicto que eu e o professor Tomasi temos uma grande capacidade de gestão. O professor Tomasi foi vice-reitor na gestão do professor Heron, aqui do centro, professor da Elétrica, foi pró-reitor de planejamento na gestão do professor Sebastião, e eu agrego ao projeto com a experiência de direção de administração e diretor-geral do CCT. Quero dizer a todos aqui que nós também não fazemos promessas, nós trabalhamos com resultados. E como resultados, tem uma série deles para celebrar. Está aqui o nosso RU, que é um resultado da gestão construída na gestão do professor Dieter e na nossa gestão, o RU e o Centro de Convivência. Está aqui o bloco I, um bloco de 7 andares, licitado por R$12.330.000. Iniciamos as obras há 2 meses atrás. É o maior prédio da história da universidade. Está aqui a academia nova para os acadêmicos, que é uma academia que traz uma valorização dos nossos estudantis. Fizemos nessa gestão, tivemos o êxito de ter 4 cursos de pós-graduação aprovados, doutorado em engenharia elétrica, mestrado em engenharia civil, mestrado profissional de matemática, mestrado em ciência, tecnologia e matemática. Construímos um DINTER que iniciou aqui para capacitar os nossos professores da licenciatura, um DINTER em parceria com a UMINHO. É dessa forma, senhores, é dessa forma, professores, que os parabenizo pelo nosso dia, o nosso dia de hoje. É dessa forma, técnicos, é dessa forma, estudantes, que nós queremos trabalhar, com capacidade administrativa, com capacidade de gestão, com competência, fazendo a universidade crescer cada vez mais. Muito obrigado. Bom, obrigado, candidatos. No nosso segundo bloco foram feitas 2 perguntas para o diretor acadêmico Dama, fez 2 perguntas, as quais os candidatos deverão responder num tempo de 3 minutos. Devido ao sorteio, a primeira chapa a responder a primeira pergunta será a chapa 10 e, posteriormente, a chapa 20. E, se necessário da repetição da pergunta, é só ser solicitado pelo candidato.
Vamos à primeira pergunta. Ao longo dos últimos 30 anos, a Embraco, líder mundial em compressores, montou na UFSC 15 laboratórios com 2.500 metros quadrados em prédios anexos ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade. Em maio desse ano, a UFSC também inaugurou 9 máquinas produzidas e doadas pela VEG para o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade. De que forma o candidato pretende viabilizar o investimento privado na universidade em termos de infraestrutura, equipamentos e pesquisa, a fim de tornar a UDESC mais atrativa para esse tipo de parceria? Chapa 10, vocês têm o tempo, quando julgarem necessário podem começar. Bom, excelente pergunta, excelente pergunta. E aí, quero trazer algumas propostas, né, como o professor Tomás falou, que estão no jornal Vote 10. Uma delas é o restabelecimento das parcerias com as fundações de apoio. Tivemos uma grata notícia na 100ª dissertação da Engenharia Elétrica, onde o professor Gerson, nosso pró-reitor de planejamento aqui do CCT, anunciou que o Ministério Público deu aval para restabelecimento de parceria com as fundações. Temos aqui restabelecimento e estímulo ao desenvolvimento das fundações. É através das fundações que a gente dá maior agilidade à questão administrativa para os gastos com material permanente e material de consumo. Temos uma outra proposta que chama-se UDESC Capta, que é estimular a captação de recurso com empresas, com a indústria, com o meio rural, com produtores. Enfim, é dar condições aos pesquisadores, é dar condições para todos os laboratórios, para os professores, né, que possam conduzir, né, os seus projetos de pesquisa e ter cada vez mais êxito nessa linha. Temos um outro projeto, que é o projeto Imagem UDESC, que visa fortalecer a UDESC, para justamente a UDESC ser desejada pela comunidade. Quero destacar aqui também um projeto que está sendo desenvolvido pelo curso de Engenharia Elétrica, professor Ademir Ned, professor Zezinho, né, justamente com a Embraco, que efetivamos essa parceria, esse convênio. A Embraco está buscando a universidade. Quero destacar o grupo do professor Marcelo Mesaroba, professor Joselito, que tem um projeto, né, com a Celesc já há um bom tempo, que aproxima a universidade da empresa. Eu acho que é assim, é dando condições, é criando as oportunidades que a gente vai fazer com que cada vez mais a universidade se torne forte, cada vez mais a universidade possa levar o seu know-how. A universidade, o UDESC Joinville, é um centro de ciência tecnológica. Estamos na maior cidade do estado de Santa Catarina, num polo industrial. E é dessa forma, com esses projetos, os projetos da Chapa 10, os projetos que estão aqui no jornal Vote 10, que a gente vai fazer, vai viabilizar a captação de recursos. Captar de recursos externos é fundamental para que o nosso direcionador, que a gente está trabalhando, a sustentabilidade, para que a nossa universidade seja cada vez mais autossustentável, seja fundamental para estimular, para dar apoio aos professores, para dar apoio aos pesquisadores, para dar apoio aos programas de pós-graduação, a buscar a parceria, a buscar o estreitamento, a buscar a aproximação com a indústria cada vez mais. É com isso, senhores, é com isso, com essas propostas concretas, propostas execuíveis, que nós vamos fazer a universidade ser cada vez mais autossustentável. Muito obrigado. Chapa 20, caso não queira a repetição da pergunta, sinta-se à vontade de começar quando achar melhor. Está aí uma questão chave da universidade. Como é que nós não estamos dando conta de nos habilitar para receber esses recursos, que são recursos disponíveis, são recursos que vão se somar ao nosso orçamento. Mas, ora, nós realmente nos preocupamos, por um lado, quando nós constatamos que, mesmo o recurso escasso, pouco que nós dispomos do governo do Estado, nós não estamos utilizando integralmente. Mas, enfim, no item específico, ora, não tem como nós captarmos recursos se nós não investirmos nos nossos laboratórios. Como que nós vamos captar recursos de investimento de ciência e tecnologia? Não temos local para colocar os equipamentos. Mas isso é para ontem. É para ontem. É para 10 anos atrás. Ora, aqui realmente nós nos distinguimos, porque nós temos o exercício do trabalho do laboratório. Então, professor Leandro, a gente sabe o calo que dói realmente?
quando tu quer captar um recurso, tu precisa instalar um equipamento e não tem infraestrutura de rede, não tem espaço físico, não tem estabilidade de piso. Ora, cadê os projetos desses laboratórios? Essa é a nossa mensagem, é uma tomada de atitude, para que, enfim, a gente faça isso, planeje esses laboratórios. É o primeiro passo. Claro que nós precisamos ordenar o funcionamento, fazer um marco legal para as nossas fundações de apoio. Professor Gerson, muito bem, valorosa essa sua participação, mas, professor Gerson, nós somos colegas diretores há 10 anos atrás, e esse problema existia há 10 anos atrás. Foi quando nós tivemos processo, porque a nossa fundação funcionava sem marco legal, e continua sem marco legal. Então, tomada de atitude, para que não se perpetue essa situação. Ora, um ponto-chave também para essa questão, é que o recurso seja alocado e gerido no próprio laboratório, no próprio setor, no próprio centro. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós temos que prever uma rúbrica específica para esse aporte de recursos mediante convênios, no próprio orçamento do centro, e que vai ser gerido pelo coordenador de área do laboratório. Ora, e é um recurso que entra com o carimbo de ser para ciência e tecnologia, então ele tem que ser limpo da burocracia. Ora só, na burocracia da UDESC tem que se fazer uma verdadeira limpa. É verdade, nós estamos enfrentando esse problema no dia a dia. Nós também temos que ter condições para que esse recurso seja captado nas empresas, como também nos fundos setoriais, do setor elétrico, do setor energético, do petróleo, das grandes empresas. Existem bilhões de reais disponíveis. Cadê a UDESC captando esses recursos? A partir de abril vai ter. Obrigado. Obrigado, candidatos. A segunda pergunta que foi feita pelo Dama, que vai ser respondida primeiramente pela Chapa 20. A UDESC está presente em 10 municípios de Santa Catarina e, como universidade, tem a missão de contribuir para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Estado. Apesar da distribuição dos campi em uma grande área do Estado, se verifica que a UDESC tem uma influência muito limitada no estabelecimento de políticas públicas, educacionais e socioculturais inclusivas nesses municípios. Cite as políticas que serão executadas por parte do candidato a fim de ampliar a participação da UDESC na comunidade catarinense. Quem responde a pergunta primeiro é a Chapa 20. Por sorteio, quando os professores tiverem, os candidatos tiverem pontos, podem começar. 3 minutos para a resposta. Então, temos aí uma questão de extrema importância para a universidade. Como que nós vamos nos colocar melhor perante a sociedade? Nós temos no próprio nome que nos deu origem, uma universidade para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Ora, depois nós fomos transformados numa fundação, mas incorporamos esse espírito. E os nossos professores, os nossos técnicos, os nossos estudantes têm esse espírito. Nós temos esse veio muito forte. O que está faltando? Está faltando programas realmente que dê suporte, que dê sustentação, que dê fomento, recursos para essas atividades. Então, para isso, nós estamos propondo, concretamente, primeiramente, criar um programa de apoio, de fomento, um edital novo para projetos de extensão permanente. Projetos que serão de caráter multidisciplinar, funcionarão nos moldes do PAP atual, quando o grupo envolvido no trabalho vai realmente ter recurso, vai ter bolsas para executar atividades permanentes, como nós tivemos no CAV, o projeto da reserva. Toda semana aí uma equipe da instituição, nessa comunidade carente, com N atividades relacionadas, inclusive de educações pessoais e sanitárias. Nós também temos que garantir a esses projetos o uso da verba com simplicidade, com facilidade, no próprio local. A descentralização do orçamento vai dar mais viabilidade para o funcionamento desses programas. Com certeza, nós temos que ter um marketing institucional que se aproxime da comunidade, que nós tenhamos um projeto de extensão regular, de chegada nos colégios, para divulgar a própria universidade, divulgar os cursos, com no mínimo um vídeo institucional de cada curso da universidade, que hoje nós não encontramos no site, não encontramos em lugar nenhum. Nós precisamos, de fato, que a universidade
abra suas portas todo semestre para um evento de acolhida, de chamamento, de conhecimento, que não seja um evento em véspera de eleição, que seja regular do calendário da instituição, para que a gente convide especialmente os estudantes da escola pública para visitar a universidade com várias estações de trabalho, oficinas, palestras. As outras universidades particulares que estão ganhando de 10-0 de nós fazem isso. Nós precisamos também exercer firmemente uma liderança política, uma articulação política, para, junto com os municípios, construir soluções de mobilidade urbana, de saúde pública, de tecnologia, de moradia popular. Nós precisamos, com certeza, potencializar o nosso núcleo extensionista Rondon, que também é uma ferramenta extremamente importante, que vai nos dar essa chegada, essa visibilidade, né? E nós, como rondonistas que fomos no tempo de faculdade, como rondonistas que somos agora, nesse novo momento do Rondon, confirmamos total apoio a esse programa. Muito obrigado. Candidato Chapa 10, gostaria da repetição da pergunta ou não? Candidato, gostaria de que eu repetisse a pergunta ou não? O final dela? Não? Não necessidade? Então, quando você achar necessário, pode começar. 3 minutos para a resposta. Ok. Muito bem. A nossa universidade ela foi criada há 50 anos atrás sob a alcunha da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Nesses 50 anos, nós fizemos muito bem o ensino. Formamos milhares de engenheiros agrônomos, milhares de médicos veterinários, milhares de engenheiros, milhares de professores, administradores, educadores físicos e assim por diante. Na formação desses milhares de profissionais que atuaram no Estado, com certeza nós atuamos fortemente para o desenvolvimento desse Estado e para essa configuração sui generis que o Estado de Santa Catarina possui. Mas temos que ir além e, portanto, entendo que a pergunta é extremamente pertinente. E, dessa forma, nós respondemos com o nosso direcionador estratégico relacionamento. Quando falei, precisamos melhorar e estreitar as relações da universidade para com os órgãos externos. Nós precisamos ocupar espaços estratégicos de tomada de decisão. Nós precisamos estar inseridos nas prefeituras, nos conselhos de cultura, de esporte, de educação. A universidade precisa se representar, a universidade precisa estar nesses espaços para a formulação das políticas públicas, no âmbito da educação, no âmbito da cultura, no âmbito do esporte. Mas não só a formulação da política pública. A universidade tem por obrigação ser um agente forte e facilitador também da sociedade para a execução dessas políticas públicas. Nós entendemos que a universidade tem que ser mais agressiva, que a universidade tem que ocupar o seu espaço como uma universidade efetivamente do Estado de Santa Catarina. Estamos muito preparados. Entendemos que a universidade vive um momento muito importante, que a universidade vive um momento muito interessante. E nós, desta forma, precisamos nos mostrar para a sociedade, até para solidificar a nossa sustentabilidade social e sustentabilidade econômica e financeira. Desta forma, nós não podemos nos omitir, nós temos que ir ao encontro da sociedade e facilitar e melhorar a qualidade de vida de todo o cidadão catarinense ou daqueles que, sabiamente, escolheram esse belo estado para morar. Muito obrigado. Obrigado, candidatos. Antes da gente entrar no terceiro bloco de debate direto entre os candidatos, eu gostaria de pedir a vocês que estão nos assistindo aqui, a plateia, que quem quiser fazer uma pergunta para os nossos candidatos, que vai ocorrer no quarto bloco, que faça num papelzinho, escreva e entregue aqui para o pessoal aqui na frente. Quem quiser fazer a pergunta, por favor, faça desse jeito. Bom, o nosso terceiro bloco agora vai ser debate entre os candidatos, debate direto. Como ele vai funcionar? Será feita uma pergunta por um candidato, ele terá 1 minuto de tempo para fazer a pergunta. O candidato que recebeu a pergunta terá 2 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica, o segundo candidato, e 2 minutos para a tréplica.
Devido ao sorteio, quem começa fazendo a primeira pergunta nesse terceiro bloco será a chapa 10, que fará a primeira pergunta de 1 minuto. Quando os senhores estiverem prontos, por favor. Candidatos, na visão de vocês, qual a importância da UDESC iniciar ações para implantar incubadoras de empresas? Um momento, o tempo. Candidato, você tem 2 minutos para a resposta. O programa de incubadoras é um programa muito interessante. Realmente possibilita, por um lado, né, o exercício da universidade criativa, né, de processos, de produtos que eventualmente possam emergir da própria universidade, se traduzirem num empreendimento, se traduzirem num trabalho, num resultado gerador de valor, de oportunidade, de renda, de emprego, né, para a própria sociedade. Então a gente acha que realmente é um campo que está descoberto, que infelizmente a UDESC não teve ainda nenhuma medida concreta de realmente instalar em qualquer um dos seus campos, ou de estabelecer uma parceria direta para agir concomitante com outras empresas, com outros espaços de incubação. E que realmente, para nós, né, como já na condição de diretor do CAV, na oportunidade, já compartilhamos com a comunidade empresarial, com a FAPESC, com o Sistema de Fomento à Tecnologia e Inovação, o desafio de empreender uma incubação, um centro de incubação da área de biotecnologia, e que hoje se traduz lá no Orion Park, que está sendo construído na cidade de Lages, e que com certeza a universidade terá que ter ações concretas lá. Mas antes da própria incubação, e a universidade tem que abrir o espaço, fomentar esse tipo de iniciativa, ela deve também colaborar para que seja geradora de processo, geradora de marca, geradora de patentes. Para isso nós vamos ter um edital especial, o edital de ações criativas e inovadoras. Um edital que vai compreender uma ação unitária entre ensino, pesquisa e extensão, onde nós vamos oportunizar, em parceria com a FAPESC, com a FINEP, com certeza, iremos captar recursos para fortalecer esse edital. Nós vamos captar recursos e estimular a geração de processos, a geração de tecnologias, a geração de modelos, a geração de produtos. Muito obrigado pela pergunta. Candidato. Chapa 10, vocês têm 2 minutos para a réplica. Bom, quero dizer que aqui em Joinville nós já abrimos espaço para incubadoras, para aceleradoras. A Softville é um exemplo de um projeto que dá certo. Quero destacar também as parcerias que nós temos com o Inova Park, em Florianópolis, com o SAPS, e em Lages agora desenvolvendo-se o Óreo. Nós temos, senhores, uma proposta concreta, uma proposta que fala incubadoras e aceleradoras, incentivar o desenvolvimento de espaços de ensino e aprendizagem que possam incubar e acelerar ideias e iniciativas empreendedoras de alto impacto para a universidade e a sociedade. É assim, com propostas concretas, que a gente vai fazer a universidade crescer. Hoje eu estava visitando a Smart e tive a oportunidade de falar da importância das incubadoras, das aceleradoras, para integrar os diferentes conhecimentos. Por exemplo, integrar no desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, uma bola de futebol. Pode integrar alunos da engenharia de produção, com alunos do CEART para fazer o design, com alunos de materiais para discutir o tipo de material, de componentes, com alunos do Cefid para testar o produto. É assim, senhores, com propostas concretas, né, e com investimento. E é a direção de cada centro que faz a coisa acontecer. A direção que toma que dá esse passo, é a direção que caminha para fazer essa proatividade. O empreendedorismo, ele é fundamental. O empreendedorismo é uma oportunidade para a universidade se desenvolver cada vez mais
incentivar os nossos acadêmicos, incentivar os egressos com oportunidades de incubadoras, aceleradoras para empreendedorismo é fundamental para auxiliar no desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina. Eu acho que é dessa forma que a gente vai fazer um projeto muito sustentável para a nossa universidade. Muito obrigado. Candidato, você tem 2 minutos para a tréplica. Então, que realmente, né, nós provocamos esse assunto quando nós colocamos, né, na nossa plataforma, no nosso plano para uma nova reitoria, o desafio de termos um edital que gere, que fomente, que dê oportunidade, recursos. E olha que esse recurso, ele tem que ser carimbado como recurso voltado à ciência e tecnologia. Terá que ser usado limpo da burocracia. Por favor, isso vai ser garantido na nossa administração, se assim desejar a comunidade universitária. Saber que nós temos que investir nos nossos laboratórios e que justamente esse edital que nós estamos propondo para gerar um produto, para gerar um processo, né, esses programas que já existem de forma pioneira, voluntária, aqui no CCT, como o Albatroz, como o Baja Velisoptor, como o Barco Solar, justamente vão ter a garantia de recursos, de continuidade. E quanta riqueza não vai sair, não vai ser gerada a partir desse fomento. Ora, nós investir em estruturas e gastar dinheiro para incubação, cuidado. Isso é captação de recursos, é desafio da FINEP, da FAPESC, do sistema produtivo. Nós temos que ser parceiros, sim, em conteúdo. Levar conteúdo, levar programa e, quiçá, algum produto gerado nos nossos laboratórios possa também gerar um empreendimento. Enfim, nós precisamos, de fato, assumir compromissos, atingimento de metas de modo muito claro. Não só colocar isso em termos de frases, né, simples, objetivos, como nós colocamos, sem nomes, né, sem palavras, sem chavões, porque os chavões, muitas vezes, eles geram uma expectativa, né, de modernidade, mas que, na verdade, pode se traduzir em palavras vazias, em promessas. Por isso é que nós estamos garantindo um plano completo de ações e convidamos todos a conferir, a conhecer o nosso plano para uma nova reitoria da UDESC. Obrigado. Obrigado, candidatos. Vamos para a nossa segunda pergunta do terceiro bloco. Quem faz a pergunta é a chapa 20. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Todos nós sabemos que qualquer programação de futuro exige uma atenção especial com os investimentos, né? Nós precisamos investir para garantir o nosso futuro. Como pessoa, a gente faz lá uma poupança, né? A gente compra um imóvel, nós fizemos investimento, nós investimos em ações. A universidade também tem que investir. É extremamente importante que o desenvolvimento dos centros, das unidades, onde realmente acontece o fazer universidade, perpassa necessariamente pelo forte investimento. Nesse sentido, nós perguntamos à chapa da situação, o que foi feito nos últimos 4 anos, quanto valor de recurso foi aplicado em investimentos, concretamente aqui no campus da UDESC Joinville, no CCT. Candidato, você tem 2 minutos para a resposta. Bom, muito boa pergunta, professor Cassol. Eu vou até aproximar da câmera aqui para mostrar aos... Onde é que está a câmera? Para mostrar aos telespectadores quanto foi investido na UDESC Joinville nos últimos 3 anos em equipamentos e material permanente. São R$1.256.000 em 2013, R$3.830.000 em 2014 e R$3.596.000 em 2015. Isso dá R$8.683.935,19 em todas as fontes, né, de captação de recurso externo e recursos da universidade. Quero mostrar também aqui, professor Cassol, eu vou apresentar aqui. Pausa o tempo. Só um pouquinho, microfone e produção.
Quero mostrar aqui para todos os telespectadores o PPA, o Plano Plurianual da UDESC Joinville. Aqui no PPA nós temos previsto em obras e edificações, senhores, para 2016, 7 milhões de reais. Para 2017, 4 milhões de reais. Para 2018, 5 milhões de reais. E para 2019, 5 milhões de reais. Isso dá, nos próximos 4 anos, 21 milhões de reais de investimento em obra e infraestrutura nesse centro. Tenho certeza, professora Fabíola, viu a senhora chegar aí, que é um grande capital deixado pela gestão anterior para a próxima gestão que vai iniciar, para a sua gestão e para a próxima gestão que vai iniciar. Ganhamos um terreno da prefeitura, praticamente dobramos a área do CCT, passamos de 67 para 110 mil metros quadrados. Isso é planejamento, isso é organização, isso é visão de gestão, é capacidade administrativa. Candidato, você tem 2 minutos para a réplica. Então, o professor saiu pela tangente. Ele apresentou números, interessantes esses números. Vou perguntar para o professor complementar quanto desses valores de investimentos e equipamentos é captação de recursos dos laboratórios, dos professores. E quanto desses equipamentos ainda estão pendentes da importação, trancada pela burocracia da UDESC, pela falta de apoio. Quanto desses equipamentos estão precisando de local para instalação? Eu quero perguntar para o professor, quanto foi investido em obras, concretamente aqui no CCT, nos últimos 3 anos, 4 anos praticamente. Né? Mas não é a questão do professor, nós estamos preocupados com a reitoria. Qual foi a ação concreta da reitoria para realmente não deixar que o centro ficasse sem uma obra em andamento depois que foi concluído o RU? Qual foi o valor do RU? 4 anos de investimento em obras. Isso não é planejamento. Isso precisa ser contornado. A promessa daqui para frente, válida, muito interessante. São recursos que a UDESC dispõe, sim. E a gente fica chocado ao constatar que a universidade chega no final do ano e deixa de utilizar 42 milhões de reais, como deixou de utilizar no ano passado. Boa parte desses recursos são as obras que não aconteceram, são a compra de equipamentos que não aconteceram, são nossos programas de bolsas de investimento, a falta de um programa para extensão, né, onde nós sabemos que apenas 70% do custeio foi executado, do recurso disponível no ano passado. E aí nós vamos pensar, não, mas o ano passado foi estranho. Olha para trás, todos os anos tem resíduo de recurso. Ora, com isso nós realmente ficamos perante essa ameaça do Estado. Para que reajustar o 10º da UDESC se ela não usa tudo que ela dispõe? É o nosso desafio de não deixar isso acontecer. Daqui para frente, obviamente, muito importante, mas nós não podemos esquecer dos vários laboratórios que têm que ser construídos, dos prédios institucionais aqui do centro. E jamais permitir que aconteça novamente esse desequilíbrio, essa descontinuidade de investimento em obras. Obrigado. Produção, peço o microfone. Candidato, você tem 2 minutos para a tréplica. Bom, professor Cassol, se o RU construído não é resultado, é coisa para o futuro, então eu não sei o que é esse prédio que está aqui atrás do ginásio. Se essa obra, que alguns chamam aqui do buraco do Leandro, que está sendo construída aqui do lado, não é coisa que está sendo feita, que é coisa para o futuro, também não sei o que está acontecendo. Se o terreno que nós ganhamos, que nós estávamos todos aqui na entrega da escritura pelo prefeito do Deller, não é resultado, também não sei o que está sendo feito. Mas hoje nós temos salas de aula com data shows em todas as salas, salas de aulas com ar-condicionados, foram mais de 80 data shows. Compramos nesses últimos 3 anos mais de 400 computadores, academia, recentemente o curso de licenciatura em Química, laboratório, coordenado pelo professor Rogério Gariani, ganhou um espectrofotômetro e um cromatógrafo no valor de $450 mil. Recursos também captados nos laboratórios da área de materiais. Temos lá o microscópio de emissão de campo, R$300 mil, força atômica, R$150 mil, transmissão elétrica, 1 milhão, transmissão eletrônica, $1 milhão, na verdade, isso aqui são tudo em dólares. O espectrofotômetro custou $500 mil. Vários equipamentos
osciloscópios, a célula de manufatura do professor André, de R$1.800.000, né, recentemente instalada na elétrica, lá no curso de engenharia mecânica, torno para o professor Joel, torno para o professor Lafrata, fresadoras, tem vários equipamentos lá ao lado do aero, que ainda não tiraram o plástico, que estão esperando para ser usados. Enfim, professor Cassol, isso é resultado, isso é planejamento, isso é execução do planejamento. Muito obrigado. Bom, vamos para a nossa terceira pergunta. Candidatos, por favor. Isso é um debate sério. Antes da gente ir para a terceira pergunta, eu gostaria de agradecer as perguntas de todos os nossos telespectadores, nossa plateia que escreveu. Já acessou, já pegou todas as perguntas que a gente precisava, obrigado. E na nossa terceira pergunta, quem vai fazer a pergunta é a chapa 10. Os senhores têm 1 minuto para fazer a pergunta, quando acharem necessários. Bom, candidato, uma de suas propostas é a aproximação e integração da UDESC com comunidades locais e regionais em toda Santa Catarina, implantando e fortalecendo programas permanentes, como o nosso projeto Rondon. De que forma o senhor pretende auxiliar as ações extensionistas para aproximar a UDESC da comunidade? Segundo a sua visão de ações extensionistas, quais são os recursos necessários e forma para que se atinja esta meta? Candidato, você tem 2 minutos para a resposta. Muito obrigado pela questão, porque ela é uma questão realmente importante. Como muito a propósito, a própria questão do Dama também nos remete a esse desafio, né, de valorizar a extensão. Primeiro ponto, nós temos o compromisso de criar um novo programa de fomento à extensão, com investimento de recursos, né, da ordem pelo menos semelhante ao que nós gastamos com a pesquisa, porque nós queremos unicidade, nós queremos integração, pesquisa, extensão, ensino, mas a extensão não pode ser a prima pobre como ela é hoje. E nós temos sim recursos. Ora, se nós estamos devolvendo no final do ano 40 milhões de reais, se boa parte desse recurso, né, da ordem de 12, 15 milhões de reais, é de custeio, é de programas como esse que pode ser criado, nós temos sim recurso para investir firmemente na extensão. Nós também precisamos valorizar a extensão na carreira docente. Hoje, em termos de carreira, de pontuação, de saída para congressos, o professor é pouco valorizado no seu trabalho de extensão. Nós temos que rever isso, criar também um fomento a eventos ligados à extensão. Por que não? Se nós temos recurso, nós precisamos fazer isso. Ora, nós também temos que levar os nossos projetos atuais, as iniciativas dos professores, as bolsas, o grupo extensionista Rondon, tornar efetivamente ações que possam perpassar várias regiões do Estado. Vamos valorizar com certeza, né? Na medida que nós estamos propondo uma pró-reitoria para os assuntos estudantis, nós vamos aliviar a nossa pró-reitoria de extensão dessa obrigação, dessas metas, e vamos conseguir sim ter uma equipe mais integrada, com mais metas, com esse desafio de realmente levar a extensão a acontecer de fato. Nós precisamos, obviamente, estimular os nossos professores, através da sua carreira, como dito, também como um incentivo a mais para a extensão. Muito obrigado. Candidato chapa 10, você tem 2 minutos para a réplica. Bom, muito bem. Uma universidade ela é concebida sob a tríade do ensino, a pesquisa e a extensão. Qualquer uma delas, tanto o ensino como a pesquisa e a extensão, são de fundamental importância. A grande sacada da universidade é a interação, a sinergia entre essas tríades. Porque a partir do momento que você gera o conhecimento na pesquisa, difunde ele no ensino e você estende ele para a comunidade, você testa esse conhecimento e, consequentemente, esse conhecimento retorna para a universidade numa reelaboração. E, dessa forma, nós criamos um grande ciclo virtuoso do conhecimento. E, portanto, essa vertente, a vertente da extensão, é uma vertente extremamente importante e que nós temos que efetivamente intensificar.
Estamos com propostas muito claras no sentido de fortalecimento do núcleo extensionista Rondon, o nosso grande projeto extensionista. Mas a extensão não pode ficar só a cargo do projeto Rondon. Nós temos que criar outros projetos institucionais, outros projetos oriundos de cada centro, no sentido de que a universidade se faça mais presente, de que a universidade seja sentida pela sociedade, de que a universidade realmente possa aplicar todo o conhecimento que aqui é gerado. E assim, dando uma resposta para essa sociedade que, de forma imposta, mantém toda essa estrutura. Só para salientar, nós não devolvemos 40 milhões de reais. Não há uma devolução. Os 40 milhões de reais, eles retornam na forma de superávit. E é muito importante a gente ter uma poupança para garantir as ações da instituição. Obrigado, candidato. Candidato Chapa 20, você tem 2 minutos para a tréplica. Então, realmente, o professor Leandro ele não respondeu quantos milhões de reais foram investidos concretamente em obras. Na nossa dimensão, o RU, uma iniciativa extremamente relevante, projetada na gestão do professor Dieter, diga-se de passagem, um brilhante diretor que teve a sabedoria de compor uma equipe, né, de pessoas integradas representando todo o seu centro. Parabéns, não sei se está aí, meu colega ex-diretor, professor Dieter, dizer que realmente nós precisamos apostar na extensão, né, mas concretamente, viabilizando programas, né, tornando a UDESC mais presente na sociedade. Ora, nós também temos que estar presentes, né, numa dimensão de maior capilaridade, perante a sociedade catarinense, nos municípios do interior, com essas ações integrativas do próprio Rondon, iniciativas que vão se distribuindo pelas diferentes regiões, a cada semestre, pelo menos uma grande operação deve ser realizada. Nós sabemos que precisamos também fortalecer o nosso serviço de ensino à distância, nosso centro de ensino à distância, como ferramenta também de capilaridade da universidade, presente nas diferentes regiões do interior, com programas, especialmente em parceria com a própria esfera federal, como nós temos o programa Universidade Aberta do Brasil, e aí realmente é uma oportunidade que a gente tem de dar visibilidade em programas, né, de formação de professores, né, em programas de formação continuada, que também é o nosso desafio de oferecer cursos, que pode ser do grau de especialização, pode ser do grau de formação, para interesse de comunidades, de organizações sociais. Enfim, nós precisamos potencializar as ações da universidade perante a comunidade. E com certeza isso vai dar mais credibilidade para nós. E para isso tem que ter liderança, atitude e determinação. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora chegamos à última pergunta do debate direto entre os candidatos. Quem faz essa pergunta vai ser a Chapa 20. Senhor candidato, você tem 1 minuto para elaborar a pergunta, quando estiver preparado. Vou fazer uma pergunta para todo mundo. Quem que gosta da burocracia? Nós vivemos assolados pela burocracia. A burocracia é um problema no nosso dia a dia institucional. A burocracia, sabemos que ela é necessária e importante, né, porque faz parte da gestão pública, faz parte da transparência, faz parte da impessoalidade, faz parte da busca por eficiência, faz parte por busca da economia. Mas, concretamente, nós queremos perguntar aos candidatos quais são as propostas objetivas e concretas que a Chapa oferece para diminuir os nossos problemas relacionados à burocracia, incluindo o PTI da ocupação docente, incluindo o sistema de compras, as etapas que cada processo demanda, incluindo a posição jurídica, incluindo a organização de sistemas digitais. Obrigado. Obrigado, candidato. Chapa 10, vocês têm 2 minutos para a resposta, quando achar necessário. Bom,
Em relação à burocracia ela é inerente a todos os processos. Burocracia existe na instituição pública, existe na instituição privada. O senhor Tomás disse assim, a burocracia é que nem unha, a gente corta e ela volta. O que a gente tem que fazer é estar preparado e desenvolver ações para reduzir. Nós temos propostas concretas aqui no projeto para reduzir a burocracia. Começamos com transparência, gestão à vista, estabelecimento de objetivos, estabelecimento de indicadores para começar a monitorar e reduzir a burocracia. O projeto FEST, que busca desenvolver metodologias para agilizar, né, todo o fluxo, o trâmite de processo. Não se reduz burocracia sem mapear processo. Não reduz burocracia sem fazer um fluxo desse processo, identificando etapa por etapa e reduzindo aquelas que não agregam valor. Pessoal que é da produção, pessoal que é da Smart, sabe bem como fazer um fluxograma e eliminar a etapa que não agrega valor. É assim que a gente torna a empresa, assim que a gente torna o processo mais ágil. E um projeto importante no relacionamento, fórum de pensamentos, aproximar a reitoria, encurtar distâncias com as áreas afins, financeiro, RH, compras, discutir onde está apertando o sapato, porque aqui no centro, onde tem atividade fim, o ensino, a pesquisa, a extensão, que a gente sabe o que está machucando. É discutir com os setores, discutir com as direções, onde realmente está machucando, de forma coletiva, em conjunto, pegando ideias, pegando sugestões de todos, porque o projeto realmente é um projeto participativo que a gente vai fazer a melhoria acontecer. Não há magia, não se faz redução de burocracia sem trabalho detalhado, sem detalhamento, sem estabelecer fluxo e eliminar etapas que não agregam valor. Propostas estão no projeto da Chapa 10. Obrigado, candidato. Ele já possui o microfone, já. Já tem, já. Candidato Chapa 20, você tem 2 minutos para a réplica. Então, a nossa experiência na direção do centro realmente nos trouxe uma visão muito clara, que para resolver o problema da burocracia, nós precisamos, em primeiro lugar, descentralizar o orçamento da universidade. O orçamento do CCT tem que estar incluído numa rúbrica específica, num projeto lá na LOA, Lei Orçamento Anual do Estado de Santa Catarina. Com isso, nós já vamos diminuir uma autorização de que, não, o financeiro ainda não está. Ah, não, o orçamento, tem que ver se está na planilha lá que já chegou. Um passo a menos na burocracia. Para resolver o problema da burocracia, nós precisamos urgentemente criar novos sistemas de informatização que sejam integrados. E para isso, nós precisamos ter atitude, instituir uma comissão executiva de informatização, onde os técnicos do TI vão poder se integrar a professores dos nossos programas. Nós temos 3, 4 cursos de graduação na área, temos um programa de pós-graduação, vamos instituir uma comissão que vai propor a política de informatização, onde nós temos uma plataforma de pesquisa, uma de ensino, uma de extensão, uma de administração, que interagem entre si, e o nosso PTI, caros colegas professores, que hoje nós comemoramos essa data tão rica, o nosso PTI vai ser um relatório do nosso sistema. Não pode ser um plano que a gente trabalha, agora estamos fazendo o plano do ano que vem, tudo cópia, cola. Enfim, temos que resolver o problema da burocracia revendo o papel da nossa jurídica. Quem que gosta do papel da nossa jurídica, quando vai uma DL para lá e está faltando qualquer detalhezinho, não pode. Não. Então, o caráter da nossa jurídica deixará de ser autorizativo, passará a ser orientativo, parecerista, compromisso, meta a ser atingida. Nós precisamos, para resolver o problema da burocracia, com certeza, informatizar o sistema de compras e base de dados. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Chapa 10, você tem 2 minutos para a tréplica. Bom, a burocracia é algo que realmente, numa linguagem bem popular, atenta à vida dos servidores públicos, né? Atenta à vida da sociedade. Mas a burocracia é extremamente importante, porque é ela que nos dá segurança nos processos. Muito bem. Com relação à burocracia, eu queria fazer alguns destaques. Com muito orgulho eu posso dizer, né, que a transparência na universidade, que precisa melhorar bastante ainda, que precisa melhorar muito, ela iniciou lá em 2008, no momento em que eu fui pró-reitor de planejamento.
Vocês podem verificar no site da universidade, lá em serviços, Transparência UDESC, está lá todo o orçamento desde 2008, distribuído, todo o orçamento distribuído para os centros, desde 2008, de custeio, todo o orçamento. Então esse negócio de dizer que o orçamento não é distribuído, que não há uma descentralização de orçamento, é falácia. Custeio é descentralizado. Nós descentralizamos também a ordenação de despesa das compras diretas. Todas as inexigibilidades de licitação e as dispensas de licitação hoje são realizadas aqui, pelo diretor-geral, assinadas pelo diretor-geral como ordenador primário e pelo diretor de administração como ordenador secundário. Isso sim é atitude em prol da desburocratização ou da eliminação do excesso de burocracia. A burocracia tem que ser tratada com muita coragem. A burocracia tem que ser tratada com muita transparência. E a burocracia tem que ser tratada com muito diálogo. É um compromisso muito forte e nós estamos dispostos a enfrentar o excesso de burocracia. Muito obrigado. Obrigado, candidatos. Terminamos esse bloco, então, de debate direto. Vamos para o quarto bloco, as perguntas feitas pela plateia. Quem responde a primeira pergunta é a chapa 10, ela vai ter 2 minutos de resposta. A pergunta é: o que a chapa pretende fazer com o novo terreno da UDESC? Chapa 10, 2 minutos para a resposta. Bom, acho que quem decide o que fazer é o centro. O centro tem autonomia para decidir o que vai fazer com os seus terrenos, com suas obras. Isso tem que ficar muito claro. Quem decide é o centro, são os diretores, são os chefes de departamentos, é toda a comunidade universitária. Mas o que a gente deixou encaminhado aqui? Esse terreno já tem uma proposição de um novo prédio, um prédio de 2.550 metros quadrados, o bloco J, para absorver oficinas e um quarto desse prédio, 600 metros quadrados, para uma grande oficina multiuso, para abrigar o Baja, para abrigar o Aero, para abrigar o Barco Solar, para abrigar a Smart Empresa Júnior, para abrigar a FEG Júnior, e se quiser abrigar o PET, se abrigar o I9, uma área de 600 metros quadrados. Hoje, o terreno para nós, ele é muito estratégico. O CCT, nós temos hoje 15 prédios aqui dentro do nosso campo. O Bloco I é o 16º. Vai nos dar uma outra saída. Hoje nós temos uma única saída. O CCT está cercado pelo shopping, está cercado pelo terreno da prefeitura, cercado pela Univille. Com esse terreno teremos 2 saídas. O Márcio, o Theo, toda a nossa área de obra já fizeram o projeto de um novo acesso, de uma nova área para viabilizar cada vez mais facilidade, ampliação de áreas de estacionamento, ampliação da área de convivência, de lazer, de toda a nossa universidade. E, claro, abre-se oportunidade para novas edificações, são 44 mil metros quadrados, abre oportunidade para que o CCT realmente seja o novo CCT, né? Que o CCT continue a crescer, continue a se aproximar das empresas, fazendo parceria com o centro tecnológico de referência como ele é. Obrigado, candidato. Já possui o microfone, já. Candidato, chapa 20, o senhor tem 2 minutos para a resposta da pergunta. Então, realmente, cabe ao próprio centro, dentro da sua autonomia, definir a sua estratégia de investimentos. O que nós não podemos admitir é que não haja uma estratégia concreta, permanente, com escalonamento, com clareza de que projetos serão feitos, de que execução será feita, de que importância será dada para o plano diretor de ocupação do campus. Nesse sentido, o caráter da nossa reitoria vai ser, primeiro, descentralizar os recursos, para que o centro, no início do ano, já saiba toda a sua previsão. Obviamente que nós temos a responsabilidade de assumir as pedras fundamentais das obras que estão sendo lançadas, obras que não sei por que não foram feitas nos últimos 4 anos, quando teve toda uma abundância. Os anos de vacas gordas não foram aproveitados. Talvez venha um período de restrições, e nós vamos ter que bancar essas obras que estão sendo feitas aqui no CCT, em Ibirama, em São Bento.
lá no oeste, em Pinhalzinho, em Chapecó, todos os centros demandam obras. Ora, nós precisamos organizar a casa, fazer o planejamento, a reitoria com uma comissão executiva de planejamento, ajudando os centros, estimulando os centros a projetarem. Eu diria que o nosso desafio é hoje, concretamente, fazer a dissecação, conhecer aquela área que foi cedida, foi conquistada, um projeto que nós conhecemos de longa data. O professor Dieter também empenhou-se muito nesse projeto e num outro projeto que foi viável, que o centro já dispõe de uma área para fazer algum empreendimento, um parque, qualquer coisa, que também terá que ser ocupado. Mas aqui fazer um plano altimétrico, fazer a sondagem do terreno, prever a alocação das vias de acesso urgente, prever concretamente resgatar o laboratório da mecânica, resgatar o laboratório da engenharia elétrica, resgatar o prédio institucional das licenciaturas, resgatar os prédios, os laboratórios da engenharia da produção, a fábrica modelo. Tudo isso terá o estímulo da reitoria. Muito obrigado. Obrigado, candidatos. Segunda pergunta feita pela nossa plateia foi: em relação à acessibilidade para deficientes no campus, quais são as medidas imediatas para esta situação? Quem responde primeiro é a chapa 20 e o candidato tem 2 minutos para a resposta, quando estiver preparado. Está aí mais uma questão que nos remete assim, à importância, né, da tomada de atitude. Bom, eu peço desculpa se eu estou falando muito alto, é porque nós estamos sem retorno aqui, sabe? Falta de retorno talvez está... Eu estou vendo que algumas pessoas estão... Então vou falar mais baixo, obrigado. É a empolgação, é um defeito da pessoa. Né? Eu diria o seguinte, de fato nós precisamos, né, pensar firmemente como que nós vamos organizar. Vou pedir para me distrair a questão realmente, faça favor de parar o tempo, que eu fui acertar o fone, né, para... Candidato, não sei se... candidato, isso não é muito permitido, tem que ser contínuo a sua... Não, mas só a pausa, só para poder repetir a pergunta, faz favor. Ah, sem nenhum problema. Repetindo a pergunta, tempo pausado. Em relação à acessibilidade para os deficientes no campus, quais são as medidas imediatas para essa situação? Então, fiquei na dúvida se era o acesso à acessibilidade realmente para pessoas com necessidades especiais. Conheço bem essa história. Né? Há 10 anos eu fui diretor do centro, nós tínhamos projetos de colocar elevadores, pelo menos onde tem pavimentos superiores, né? E, infelizmente, passaram-se 10 anos e nós não temos. Eu constatei aqui na engenharia elétrica, tem um local ali para colocar o elevador e não existe. Constatei que no prédio da administração aqui do centro, não tem acesso superior, como lá no meu centro também, infelizmente, saí da direção, não deu tempo de comprar o elevador e continua pendente. Então, é firmemente uma tomada de atitude, de decisão, e nós vamos ter uma estrutura própria para pensar essa dimensão, para estar colocando na pauta todo o semestre, se não deu nesse semestre, no próximo semestre. São assuntos extremamente importantes. A própria avaliação de cursos leva em conta esse aspecto. Ora, aqui até me recordo que, na verdade, os nossos cursos têm conceitos elevados. É o capital humano, é o estudante vibrante, que tem um alto desempenho, é o professor, né, com a sua riqueza de formação, com a sua capacidade de transmitir, é o técnico com a sua alta produtividade, com um número menor que as outras universidades. Mas a infraestrutura, infelizmente, como esse ponto da acessibilidade ainda está a dever a solução. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato chapa 10, você tem 2 minutos para a resposta. Quer que eu repita a pergunta? Repetindo a pergunta, não? Em relação à acessibilidade para deficientes no campus, quais são as medidas imediatas para esta situação? 2 minutos para a resposta. Bom, algumas dessas medidas já foram tomadas. Né? Quando a gente fez a mudança dos guarda-corpos e dos corrimões, do corrimão das rampas, né? O Corpo de Bombeiros já fez com que tivesse a adequação para cadeirante. Então, essa foi uma dos projetos que foi executado nos prédios onde tem rampa. O nosso RU ele já veio com acessibilidade, tem um elevador para cadeirante, para quem tem alguma deficiência nesse sentido. Tenho aqui uma proposição que está ainda no projeto para ser executado, que são os elevadores para o bloco das licenciaturas, para o bloco
da engenharia elétrica e para o bloco administrativo, totalizando R$105 mil, elevadores hidráulicos de baixa manutenção. O Theo, nosso engenheiro, junto com o Marquinhos, também tem um projeto que foi feito em parceria, né, com o CREA, que é a adequação de todas as calçadas do CCT para acessibilidade. Eu acho que é um assunto de extrema importância, de extrema necessidade. Somos frágeis nisso aí, a gente tem que admitir, a gente sabe que tem as nossas deficiências, não é deficiência só do CCT, é deficiência de todos os campos da UDESC, mas a gente tem consciência que a gente tem que agir para melhorar, e a nossa equipe de obras, a nossa equipe administrativa, o Márcio, Marileia, a Val, o Marquinhos, o Edinho, o Theo, estão trabalhando para que a gente possa, da melhor forma, fazer essas adequações. Eu só gostaria de dizer, né, que foi colocado aqui pela outra chapa, a questão das obras, de fazer o prédio da mecânica, o prédio da elétrica, o prédio das licenciaturas, dentro de um cenário externo extremamente adverso. A gente tem que ter um pouco de prudência em relação aos recursos, porque não dá para fazer tudo, não dá para fazer mágica, como eu falei. Obrigado. Obrigado, candidatos. Vamos para a nossa terceira pergunta, que será a chapa 10 que irá responder. O que é indispensável para que se tenha transparência e confiabilidade? Candidatos da chapa 10, por favor, vocês têm 2 minutos para a resposta. Bom, a questão da transparência, como eu já havia dito, tem muito a ver com a minha atuação, com a minha experiência na gestão da universidade. Eu me lembro muito bem que quando assumi as funções de pró-reitor de planejamento, a comunidade acadêmica não tinha acesso aos valores da universidade, à folha de pagamento, ao que era utilizado em custeio, ao que era utilizado em investimento. Nós tínhamos sim uma peça, e eu dizia na época que era uma peça para inglês ver, uma peça orçamentária que era de difícil compreensão e, portanto, nós transformamos essa peça numa planilha, numa planilha extremamente simplificada, no sentido de facilitar a visualização e a compreensão de toda a comunidade acadêmica. A transparência, portanto, ela é de fundamental importância no serviço público, mas uma transparência responsável, uma transparência que respeite aquele cidadão que quer ter conhecimento e quer saber efetivamente como as coisas estão ocorrendo no serviço público. A partir do momento que você trabalhar com transparência, ser extremamente transparente, isso vai trazer, consequentemente, confiabilidade para a gestão, confiabilidade para a instituição. Hoje nós temos uma situação de que a universidade vive um momento extremamente interessante, extremamente oportuno no que diz respeito à credibilidade da universidade para com a sociedade, a credibilidade da universidade para com seus fornecedores e assim por diante. Tudo isso é fundamentado numa boa transparência, que precisa ser melhorada. Obrigado. Candidato, gostaria que eu repetisse a pergunta? Candidato? Gostaria que eu repetisse a pergunta ou não? Tempo... Gostaria de que eu repetisse a pergunta? Não, já... Quando estiver preparado. Bom, de fato, a transparência é uma obrigação, uma responsabilidade nossa. E de tornar claro, tornar vivo, tornar fácil o acesso às informações. A transparência, ela passa pela questão orçamentária, sim, e a própria execução orçamentária, para nós, ela tem que transcender o fato planilha, ela tem que estar realmente distribuída, e esse é um item de transparência. Quando você coloca na lei orçamentária anual do Estado o valor que cabe a cada centro, a cada campus, com certeza é um modo de transparência. Porque se eventualmente tiver algum problema de pouco investimento, a própria comunidade regional vai poder, através do seu representante político, defender
a própria comunidade local vai ter visibilidade, a regional, né, a comunidade interna, a comunidade externa terá visibilidade dos valores que a universidade recebe. Nós, sinceramente, embora você encontre procurando e passando por aqueles menus do nosso site, encontra informações, mas uma dificuldade muito grande, até para os membros da própria UDESC conhecerem, mas qual é o valor que a UDESC recebe do Estado, mensalmente, anualmente, quanto que está previsto de investimentos? Ora, essa transparência de execução tem que ser plena, tem que ser completa, inclusive no SIGEF do Estado, que qualquer cidadão tenha facilidade de consulta e o próprio sistema público possa ter esse acesso. Nós precisamos também da transparência na projeção, no planejamento, quando a gente, ao aprovar o orçamento no Conselho Universitário, gere notícias, sejam elas notícias para a comunidade interna, através dos boletins da nossa universidade, mas especialmente gere notícias para a própria comunidade externa também, ficar sabendo como que a universidade vai gastar os seus recursos. Enfim, transparência é uma obrigação, transparência é a nossa meta, é o nosso exercício. Muito obrigado. Obrigado, candidatos. A última pergunta desse quarto bloco é, quem irá responder ela será a chapa 20, terá 2 minutos para a resposta, e a pergunta é, quais são as medidas a serem tomadas para manter as condições da estrutura da universidade? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Então, está aí o desafio da gente realmente exercitar o planejamento concreto, não de promessa, o planejamento de ações concretas que estão desdobradas no nosso plano para uma nova reitoria da UDESC. Um planejamento que inclua o orçamento anual, que é o nosso curto prazo, o planejamento que inclua na lei de diretrizes orçamentárias, essa previsão do ano futuro também, né, com esforço especificamente de colocar vários programas de captação de recursos nessa mesma dimensão, e que no nosso orçamento anual também conste o potencial de captação de recurso, para que quando o recurso entra, ele vai estar carimbado, não vai para a vala comum, professor Mesaroba. Pode captar recurso a partir do ano que vem, se assim desejar a comunidade universitária, que ele vai estar carimbado numa rúbrica específica da lei orçamentária. E o diretor do centro, que em parte vai ser a professora Fabíola, o futuro diretor, vai com certeza não só ser ordenador da sua despesa, como ele vai ter à mão o recurso local. E se precisar nós fazer, pessoal, se precisar fazer um CNPJ de filial, nós vamos fazer um CNPJ de filial nos campos da universidade, para que realmente o recurso seja gerido localmente. O nosso estatuto já prevê essa lógica de funcionamento. Vamos colocar em prática o lado bom do nosso estatuto. Ora, nós precisamos, com certeza, nos organizar para que a estrutura da universidade tenha suporte, tenha pessoas, né, que dê conta. Não podemos contar com esse quadro reduzido de técnicos, porque estão sobrecarregados. A produtividade é altíssima, se nós formos comparar com outras universidades. Ora, estruturar, prever também organizações dentro da própria universidade. Por isso que a nossa proposta é estruturante, né? E com o dimensionamento de plano, uma comissão executiva de planejamento, para traçar a política de planejamento, nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Obrigado, candidato. A pergunta é, quais são as medidas a serem tomadas para manter as condições da estrutura da universidade? 2 minutos para a resposta. Muito obrigado. Bom, essa questão da infraestrutura é algo que, na abertura, né, na apresentação da nossa chapa, eu já trouxe à tona. Uma preocupação muito grande realmente com a questão da infraestrutura. Nós crescemos muito nos últimos 12 anos. A universidade de 12 anos atrás e a universidade atual, como se encontra, é uma outra universidade. Esse crescimento vertiginoso realmente trouxe dificuldades na questão da nossa infraestrutura. Nós precisamos de medidas efetivas e concretas, de medidas no sentido de que a gente melhore a nossa infraestrutura física. Primeiro, com um plano de manutenção das edificações existentes atualmente. E segundo, com obras emanadas e demandadas pelos centros. No segundo momento, nós temos que
pensar e nos ater na questão tecnológica. E daí também temos que ter um plano de manutenção. De nada adianta nós termos os equipamentos e não termos a devida manutenção desses equipamentos. Precisamos manter os equipamentos, dar manutenção nos equipamentos que nós temos. E buscar recursos, captar recursos, rearranjar recursos da própria universidade para a gente fazer investimento em novos equipamentos e em novos laboratórios. Mas, sobretudo, senhoras e senhores, a universidade ela é feita de pessoas, né? E foi com pessoas que nós chegamos na condição que nós estamos. Uma universidade com índices de qualidade fantásticos. Nós precisamos de infraestrutura pessoal, nós precisamos do técnico de laboratório, nós precisamos de professores efetivos, cada vez mais comprometidos com a instituição. E precisamos de uma gestão feita a 4 mãos. Assim, eu e o professor Leandro. Obrigado. Bom, chegamos ao nosso último bloco. Esse bloco será feito de considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para finalizar as suas ideias e expor elas à plateia. Obrigado pela presença de todos. Quem vai começar com suas considerações finais será a chapa 10. Você tem 2 minutos, candidato. Bom, por estar em casa, então finalizo. Sou aqui do CCT. Acho que a maioria me conhece a nossa forma de trabalhar, trabalho transparente, um trabalho aberto, a porta da nossa sala, na direção da administração, na direção geral, no DEP, sempre esteve aberta a todos, sempre buscamos o diálogo, sempre buscamos uma conversa para fazer de forma coletiva a construção de uma melhoria. Temos capacidade de gestão. Eu e o professor Tomás estamos preparados para conduzir a universidade num rumo seguro, num rumo de melhoria contínua, que é o que todos nós desejamos. No dia 21/10, peço aos senhores apoio para votar na chapa 10. Nosso centro, o CCT, é o maior centro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Temos 3.000 alunos, 9 cursos de graduação, 11 cursos de pós-graduação, são 9 mestrados e 2 doutorados. São cerca de 320 professores, entre efetivos e colaboradores. São mais de 100 técnicos administrativos, 590 acadêmicos de pós-graduação. Precisamos estar representados nessa gestão. Estou me colocando à disposição, junto com o professor Tomasi, para fazermos uma gestão com o nome UDESC por todos os centros, por todas as pessoas que fazem, que vivem a universidade. É de forma participativa, é de forma coletiva que vamos fazer uma universidade cada vez melhor. Não somos donos da verdade, somos líderes. Como gestores, temos que ter liderança para fazer a universidade seguir no caminho certo. E no dia 21 de outubro, no dia 21/10, quarta-feira que vem, peço a todos, vamos votar a chapa 10, Tomás e Leandro na reitoria 2016-2020. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato da chapa 20, vocês têm 2 minutos para considerações finais. Então, agradecer a presença da comunidade acadêmica, professores, técnicos, estudantes. Dizer, professor Leandro, que sou nascido nessa terra, sou formado no CCT e tenho uma dívida de gratidão muito grande, porque tudo que tenho hoje devo ao CCT. Por isso vamos trabalhar muito para elevar o nosso centro, a nossa casa, nossa família. Eu sou um de vocês, sou um acadêmico, sou um professor, sou um técnico, porque eu quero ver o nosso centro maior, grande. E mudar precisa de atitude, mudar precisa de coragem. No dia 21, vote pela mudança. Por quê? Porque a mudança é chapa 20, a mudança urge. Chamo vocês, participem, gente. Chapa 20, a chapa da mudança. Obrigado. Realmente, chapa 20, chapa da mudança. Por que mudança? Porque o que está aí não serve mais. Precisamos mudar, precisamos oxigenar a instituição. Dizer do nosso carinho, do nosso agradecimento pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a cada um dos colegas. Obrigado aos amigos de jornada
que estamos enfrentando toda essa dificuldade. Dizer que realmente para nós, um carinho especial, um valor especial aqui pelo CCT, pela UDESC de Joinville. Um carinho que ele se traduz, né, de tantas lutas conjuntas que nós travamos, com os professores, com os técnicos, com os estudantes, nas mobilizações que levaram as maiores conquistas da universidade. Um carinho que se traduz nas parcerias que tivemos aqui com os colegas diretores no desafio de gerir um centro do interior. Os desafios que tivemos, eu tive pessoalmente, de ver a realização pessoal e profissional do meu filho, que se formou aqui no CCT, o Luiz, que foi um orgulho especial para nós, na nossa família. Dizer que realmente tudo isso que se coloca está devidamente dimensionado, caracterizado, é viável, é possível, basta ter atitude. Por isso que no próximo dia 21, vote 20. Muito obrigado, CCT. Viva o UDESC Joinville! Viva o UDESC! Obrigado pela presença de todos, obrigado, candidatos, e ficamos por aqui hoje.